Gente amada, gente querida, estou parado agora no trânsito, aqui no nominadamente conhecido como Morro dos Cavalos, entre as cidades de Palhoça e Paulo Lopes. Enquanto aqui estamos parados, obviamente, meditando na palavra do Senhor, porque isso é encucar, é dia e noite. Nós não podemos fazer outra coisa, nossa alma não deleita-se de outro modo. Vim da cidade de Florianópolis a fim de atender um honroso compromisso, parando aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus. Acerca da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo diz que não se propôs a falar de outra coisa, que não fora esse Cristo, e este, disse Paulo, crucificado. É extraordinário. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou falar-lhes apenas, não que isso seja pouco, do Cristo metafísico, glorificado, ressuscitado, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que venceu as enfermidades, venceu os demônios, venceu o sistema, enfim, do nosso Cristo, o nosso grande herói. Mas esse crucificado, quer dizer, naquilo que, parafraseando suas próprias palavras, Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,18, aquilo que era loucura para os que perecem, para nós é poder de Deus, a saber, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, há duas vertentes, duas correntes de pensamento que eu não vou adentrar aqui. Há aquelas que são mais fundamentadas no judaísmo, as mais judaizantes, entram em demérito ou mérito, como preferir, de que Jesus tenha sido morto na quarta-feira e não na sexta-feira. Outros, há um grande percentual e um grande número de teólogos, aos quais eu tenho um imensíssimo respeito, que alegam que Jesus morreu na sexta e ressurgiu no domingo pela manhã. Nós não vamos entrar nessas questões aqui. Para mim, isso assemelha-se ao arrebatamento da igreja. Alguém acredita que a vinda do Senhor se dará, da qual eu também sou comungo dessa ideia, antes da grande tribulação, os nominadamente conhecidos como pré-tribulacionistas. Tem aqueles que são mid e aqueles que são pós. Mas uma coisa é certa: pré-mid ou pós, nenhum desses cristãos salvos em Cristo Jesus negam que Jesus voltará. E isso é o mais importante. Então, indiferentemente se você crê que foi na quarta, foi na quinta, foi na sexta, eu não vou usar argumentos aqui, também não os tenho, como um todo, listados em meu coração, então não irei fazê-lo. Não sinto-me, não julgo-me uma autoridade ou uma sumidade no assunto para tanto. Mas fato é, quem crê na quarta, quinta ou sexta, ninguém nega que Jesus morreu. O propósito pelo qual, para quê e por quem, e que ele ressurgiu, ok? Mas vamos partir do pressuposto, que eu acho que é mais popular, que é mais comumente, que ouve-se, e que eu também tenho uma certa inclinação a crer desse modo, que Jesus de fato morreu na sexta-feira. No sábado, ou no Shabat, ou no descanso, como preferir, ele descansa, cumprindo o Shabat do Senhor, e no domingo pela manhã ele ressurge. A questão é que quando ele vai ao sepulcro, quando ele ali é depositado, Jesus não precisou adquirir um sepulcro, até o sepulcro era emprestado, até porque ele iria usar, nessa lógica, apenas um fim de semana, então de fato não valia a pena investir naquilo que ele não ficará ali por muito tempo. Então, alguém já disse: caixão não tem gaveta, e essa é uma grande verdade. Então eu não devo investir naquilo que não tomará muito tempo comigo, não farei muito usufruir do mesmo. Mas agora vamos pensar assim: Jesus, partindo da ideia, do pressuposto que ele morre na sexta-feira, ele é depositado no sepulcro com suas feridas ainda abertas. No domingo, partindo desse pressuposto, ele ressurge, aparece a seus discípulos, Tomé, também chamado de Dídimo, não está entre eles, e lhes é comunicado. João capítulo 20, verso 24 a seguir. O Tomé, no verso 25, tomando a palavra, diz: se eu não ver o sinal, isso é, a cicatriz.
Eu tenho um vídeo aqui que eu falo, recomendo para que você o veja também, cujo a temática desse vídeo é diplomas ou cicatrizes. Não é o objetivo da fala aqui, mas a questão é, olha o quanto isso é glorioso. Ele morre com suas pisaduras, suas feridas abertas, e ao ressurgir, elas já estão cicatrizadas. Então, no Shabat, que alguém considera como anonimato, outros consideram como ele está descansando, de fato naquele período que ele está descansando, ou que cria-se, expecta-se o regresso do mesmo, a glorificação, a ressurreição. Se cremos, disse Paulo, 1 Tessalonicenses 4:3 a seguir, que Jesus morreu, ressurgiu, e nós assim o cremos, assim cremos que também aqueles que em Cristo dormem, com ele ressurgirão. Agora a questão é, volte atenção para esse fato, que é maravilhoso. Jesus morre e é depositado lá com as feridas abertas, mas quando regressa de lá, como disse o Dídimo, Tomé, só foi possível ver as cicatrizes, apenas os sinais. Suas feridas foram abertas, mas agora suas feridas foram fechadas. Então, quem as cicatrizou? Quem as sarou? Ele enfermou-se por nós, então nós o enfermamos, nós o ferimos, nossos pecados o machucaram, mas o próprio Pai sarou, glória a Deus, as suas feridas. O quanto isso é maravilhoso. E fato é, enquanto alguém está pensando, ele está lá, parou, expecta-se, será que vem? Aonde está o suspense do Shabat, do Salmo do Pontífice, né? Pressupondo que o 22 é da sexta, que o 24 é do domingo e que o 23 intermedia o mesmo, que é o Salmo do Shabat. Fato é, Deus não tem tempo a perder. Enquanto as pessoas não estavam vendo, ele estava sendo sarado. Suas feridas estavam sendo saradas, cicatrizadas. Então, irmão, em nome de Jesus, o próprio Jesus, após ser ferido, precisou sair de cena. E sair de cena não era prejuízo. Sair de cena era um tempo. Por vezes recuar não é voltar. Por vezes dar um passo atrás não é regredir. É pegar impulso para ir mais além. Então, uma vez ferido, fica aqui o princípio: saia de cena momentaneamente, para que Deus, o Senhor, te console, te sare, te cure, e quando reaparecer, se alguém quiser ver, não vai mais ver os cravos, bendito seja Deus, nem as rupturas, não vai ver mais as feridas abertas, mas se ver, as verás cicatrizada, sinal e sinônimo de que você já venceu, de que você já foi sarado, de que você já foi curado, e que somente o indivíduo sarado e curado pode sarar e curar alguém. Então, em nome de Jesus, após ferido, recue, saia de cena. E isso não é prejuízo, isso não é fraqueza, isso não é outra coisa senão alguém que está descansando em Deus e sabe, assim como os homens têm a capacidade de me ferir, o Deus a quem eu amo e sirvo tem a capacidade de me sarar. Então, seja sarado. Saia de cena. Tem pessoas que vivem pingando sangue a vida inteira porque não tiram tempo para sair de cena. Tem que estar aparecendo sempre. Sabe aquela história que eu tenho dito isso reiteradas vezes já há muito tempo, né? De vez em quando alguém arruma problema porque publica o que não deve, porque divulga. Eu ouço isso constantemente. Pastor, você ainda está pregando? Graças ao bom Deus, por rica bondade, nunca parei de fazê-lo. Às vezes eu não acompanho ali, às vezes no Face ou no Instagram ou em qualquer outra rede social, você não coloca com muita frequência. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Sinceramente, eu não sou midiático, eu não vivo disso, não sou marqueteiro de plantão, quem o faz tá bom, ok, não está aqui nenhum tipo de acusação sobre. Mas o que eu quero que você entenda é que também não sou escravo disso. Não preciso estar sempre ali presente. O que eu preciso estar presente é na presença de Deus. E se eu precisar retirar-me por um instante, sumir diante dos homens para aparecer diante de Deus, quando eu voltar diante dos homens, eu terei algo a entregá-lo, porque eu estive diante de Deus. Então, tá pingando sangue, tá machucado, tá ferido, até o próprio Jesus
saiu de cena por um instante, para quando voltar melhor, agora com o corpo glorificado, agora ressuscitado, a glória da última casa, maior do que a primeira, dando a esperança, confirmando sua palavra, confirmando sua promessa. Oh, bendita esperança, glória a Deus por isso. Então não esqueça, ele foi para o sepulcro com as feridas abertas, mas ressurge de lá, ressurreto, ressuscitado, bendito seja Deus, e com as suas cicatrizes saradas. Deus te abençoe, pense nisso, em nome de Jesus. Amém.